Olá, meus amiguinhos. Aqui quem vos fala é o professor Ivanildo Sales. Bom dia. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas que vocês irão ouvir essa aula, mas essa aula está sendo gravada a pedido. E é um complemento da minha aula anterior, que foi usado exatamente para trazer noção mais precisa a respeito dos números naturais, ok? E eu comecei a minha aula anterior, mas eu vou retomar a linha do raciocínio, dizendo que os números naturais, eles nasceram de forma, vamos assim dizer, por conta da necessidade. Foi de forma aleatória. Inclusive, eu recomendei que assistam uma videoaula que não é minha, que conta a história do número 1. Coloque lá no YouTube. História do número 1, vocês vão encontrar lá, ok? É muito interessante, recomendo. Porque nela trará... Bom, antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa a um pedreiro trabalhando na casa vizinha e ele está martelando o tempo todo. Eu não sei exatamente o que faz, mas me desculpe por este barulho incômodo, ok? Retomando, recomendo que assistam ao filme, que é muito interessante e bastante esclarecedor. A história dos números naturais nasceram em função da necessidade de alguns pastores de ovelhas que levavam as suas ovelhas para pastarem no campo. E eles precisavam ter um controle da quantidade de ovelhas que saíram do curral, né, do aprisco, em relação ao número que retornavam. Para isso, eles pegaram aleatoriamente cheixo, né, fragmentos de rocha. Então, a cada ovelha que saía lá do curral, ele colocava em uma sacola de pano, mais conhecido como bisaco, ok? A cada ovelha que passava, ele colocava uma pedrinha, uma pedrinha nesse saco. Né? Então, quando ele voltava, à medida que as ovelhas iam entrando lá no curral, ele ia retirando uma após uma pedrinha à medida que as ovelhas iam passando. O correto era chegar ao final, entrou todas as ovelhas, não sobrassem nenhum cheixo, né? Nenhum fragmento de rocha dentro desse saco. Porque se sobrasse é porque alguma ovelha ficou para trás, ok? Então, estes são os números naturais. Mas este conjunto, ele pode ser representado pelo N com um asterisco, né, que são os números naturais menos o zero. E ele vai do 1 até o infinito, ok? Muito bem. A gente também pode encontrar dentro deste conjunto um subconjunto, que é o chamado conjunto dos números naturais ímpares, que são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim por diante. Por sua vez, também temos os números pares, que são aqueles números divisíveis por 2, que é o 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Bom, temos os números primos. Eu até fiz uma brincadeira. Eu ouvi comentário que disse: nossa, eu gostei quando você falou dos números primos, porque não é o filho da minha irmã. Realmente não é. Os números primos são aqueles que é divisível por apenas 2 números, que dá como resultado o número 0, ou ele mesmo, que é o número 1 e o número próprio, que é o número primo. E quais são esses números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Ou seja, toda essa sequência que é infinita, toda vez que tiver essa redicência aqui, esses 3 pontinhos sequenciais chamam redicência. Isso quer dizer que esse conjunto não terminou, que ele se alonga muito mais. Neste caso, ele é infinito, ok? Então, estes números são divisíveis apenas pelo número 1 e por ele próprio, ou seja, ele mesmo. Aí temos também os números quadrado perfeito,
que é o 1, o 4, o 9, que são os números, por exemplo, de uma raiz. Qual é a raiz de 4? É 2. A raiz de 9 é 3. De 16 é 4 e assim por diante, ok? Então, temos uma sequência para todos esses conjuntos. Por que eu estou falando de tudo isso? Professor, você está falando a mesma coisa da última videoaula? Sim, sim. É para retomar o raciocínio lógico das coisas, né? Para que vocês possam relembrar. E vocês relembrando, isso vai ficar muito mais fácil. Nessa sequência, eu vou falar, ainda falando dos números naturais, eu vou falar da definição da sequência, só para lembrar. No PowerPoint utilizado na última aula do Centro de Mídia, foi usado um conjunto que foi nominado por o conjunto das fases da Lua, que é a Lua cheia, a Lua minguante, Lua nova, Lua crescente. Ou seja, esse conjunto é composto por 4 fases. Ou seja, dentro do número de fases, ele é finita. Mas como ela se renova, ou seja, quando chega ao final da última fase, ele volta para a primeira. Então, na sequência, ela é infinita, ok? Então, voltando ainda a falar a respeito das luas, ela tem a sequência entre 7 e 8 dias. Ou seja, a cada 7 ou 8 dias, ela troca a sua fase. Muito bem. Eu estou falando tudo isso aí porque a gente tende a chegar ao final da aula falando a respeito da forma algébrica, né? Que é uma sequência que pode ser finita ou infinita, dependendo da sequência deste conjunto. A sequência aqui dada, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tem uma redicência. Eu falei há pouco que quando tem a redicência, ou seja, quando contém uma redicência, é porque este conjunto é infinito, perfeito? E o primeiro termo desta sequência é o número 2. O segundo termo é o número 4. O terceiro é o 6. O quarto é o 8 e assim por diante. Ela pode ser e deve ser representado desta forma, onde o primeiro termo ganha o número de A1, que é o número 2, A2, o número 4, A3 é o número 6 e assim por diante. Coloquei também a redicência porque, de acordo com a sequência dada de um número infinito, logo aqui também ele é infinito. Ou seja, não tem necessidade de intervalo, perfeito? Agora, se a gente quiser pegar, por exemplo, um conjunto que seja finito, vamos dar aqui como 0, 1, 2, 3. Essa redicência quer dizer que tem números aqui neste intervalo, entre o 3 e o 8, que é o 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Este é o conjunto dos números naturais de 1 a 9, ou seja, pode ser dito menor que 10, tá bom? Como exemplo, aí a gente ainda pode dar os conjuntos, ou melhor, o conjunto dos números. Aí já falando a respeito da questão algébrica, porque isso aqui me lembra, vocês provavelmente não viram ainda, uma questão da matemática chamada de PA, que é progressão aritmética. E eu coloquei como primeiro termo dessa PA o número 2, o segundo termo o número 5, depois o número 8, quarto termo número 11, e essa sequência, na verdade, ela tem um número em comum, por isso que é chamado de PA, que é uma progressão aritmética, onde essa sequência vai pulando de 3 em 3. Ou seja, 2, se a gente somar 3, vai encontrar 5. 5, se a gente somar 3, vai encontrar 8.
8, se a gente somar 3 vai dar 11 e assim por diante, ok? Como exercício, eu gostaria que vocês apresentassem essa sequência numérica até o número 20, lembrando que ao final do número 20, já que eu estou dizendo que é um número natural infinito, eu quero que você apresente ao seu professor também, ao final, a reticência, dizendo que tem uma continuação. Mas eu quero que você faça uma representação, assim como foi feito aqui, desta sequência até o número 20, ok? Lembrando que não necessariamente chegará ao número 20, porque aqui a gente está tomando como base que essa progressão vai de 3 em 3, ok? Muito bem. Agora a gente vai tomar um outro exemplo, mas ainda na mesma linha, que é uma progressão aritmética, ou seja, uma PA, que tem como uma constante o 5. Ou seja, eu peguei os números 1, 6, 11, 16, 21. Tá claro, gente, até aqui? Peço, por gentileza, aqueles que eventualmente não estiverem entendendo, escrevam aí no meu canal. Antes disso, se gostar, curta o canal, se inscreva no canal, ok? Mas é importante que vocês me deem um retorno, que vocês me digam o que é que acharam, se ficou bom, se não está, se a letra está pequena, se ficou fora de foco, enfim. É muito importante, porque vocês fazendo isso, curtindo o canal, né, se inscrevendo no canal, dando um feedback, né? O que é feedback, professor? Feedback é um retorno, é quando vocês dizem se a aula foi boa ou se não, né? Ou seja, se vocês acusarem aí alguma dificuldade, professor, o que você falou eu não entendi nada, dá para você retomar essa aula, dá para você dizer exatamente o que é que você quis dizer quando você disse a respeito dos números que se repete? Por que se repete? Bom, como eu disse, uma PA, que é produto aritmético, e a aritmética é por conta da repetição, ou seja, aqui está se repetindo sempre na sequência, acrescentando o número 5, ou seja, somou do 1 a 5 vai a 6, 6 mais 5 a 11, 11 mais 5, 16, 16 mais 5, 21, 21 mais 5, gente, quanto vai dar? Por favor, assim como eu solicitei que vocês entreguem ao seu professor a sequência há pouco solicitada, que é esta aqui, eu quero que vocês me descrevam, descreva aqui o exemplo 2, uma sequência que vá até o número 20, tomando como base que aqui está sempre acrescendo o número 3, ok? Neste aqui está sendo acrescido o número 5. Lá eu quero que vocês digam ao seu professor essa sequência até o número 20. Aqui eu quero que você apresente para o seu professor essa mesma sequência, tomando como base o número 5 até o número 50, ok, gente? Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seu colega, com seu amigo, com seu parente e poste algo. Escreva algo para que eu possa te dar o retorno, ok? Quem vos fala, professor Ivanildo Salles. Eu fico por aqui. Um bom dia e até logo.